Você aí, ó, presta atenção aqui porque essa matéria é difícil, tá? Caneta e papel na mão e vem comigo. Vamos começar agora a falar sobre infrações e penalidades. Vocês já ouviram falar em AIT, auto de infração de trânsito? Pois é, muita gente confunde isso aqui com multa. Ele vê o agente de trânsito preenchendo o AIT e diz que o agente está multando o condutor. Vejam bem, o agente de trânsito ele não multa, ele não tem competência para fazer isso, ele apenas lavra o auto de infração para encaminhar para a autoridade de trânsito e então aplicar as penalidades. O que o agente vai colocar no auto de infração dele? O tipo da infração cometida, o local, data e hora do cometimento da infração, identificação do veículo, identificação dele, agente fiscalizador, prontuário e assinatura do condutor, porém essas duas últimas, se possível. É isso mesmo. Se o condutor não é habilitado, como é que vai registrar o prontuário dele ali? E se ele não quiser assinar o auto de infração? Não é obrigado. Porém, nenhum desses dois itens é condição para que o auto seja lavrado. Independentemente disso ou não, o agente vai autuar. E para que vocês não confundam mais, vamos aprender a distinguir autoridade de trânsito de agente da autoridade. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito componente do Sistema Nacional de Trânsito. O diretor do DETRAN é uma autoridade de trânsito. O diretor do DR é uma autoridade de trânsito. E o agente é pessoa civil ou militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício da atividade de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. E quem tem competência para fiscalizar o trânsito, competência para lavrar um auto de infração? Servidor civil, do regime estatutário ou seletista, ou policial militar. Acho que a polícia militar todo mundo conhece, né? Agora um exemplo de servidor civil que fiscaliza o trânsito. O policial rodoviário federal. Isso mesmo. O policial rodoviário federal não é militar. Ele é um servidor civil, mediante regime trabalhista estatutário. Está credenciado para fiscalizar o trânsito. Vocês sabiam que aquele auto de infração que o agente preenche, o AIT, ele pode ser arquivado? Pois é. E quando é que ele pode ser arquivado? Em duas situações. Quando for inconsistente ou irregular, ou se a notificação não foi expedida em no máximo 30 dias. O agente autuou, encaminha a autuação para a autoridade. Ela vai analisar. Se houver inconsistência e irregularidade no preenchimento, vai arquivar. E a autoridade de trânsito tem que te notificar, infrator, lá na sua casa, mediante cartinha, dentro do prazo máximo de 30 dias, que você foi autuado. Para quê? Para você poder exercer o seu direito de defesa. Se essa notificação não chegar no seu endereço dentro do prazo máximo, o auto de infração pode ser arquivado também. E vamos aqui conhecer algumas punições separadas por penalidades e medidas administrativas. As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da sua permissão, a carteira provisória, cassação da sua CNH, carteira definitiva, e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E as medidas administrativas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia. As penalidades só podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito. Depois de tramitar todo o processo administrativo, você já tiver impetrado lá o seu recurso e tudo, não obteve êxito no seu recurso, na sua defesa, aí as penalidades vão ser aplicadas pela autoridade. Agora, as medidas administrativas podem ser aplicadas pelo agente de trânsito ali, no momento da infração. Quer ver um exemplo? Você foi abordado e o agente viu que na sua habilitação consta que você deveria estar usando óculos, porém você estava sem óculos. O que ele vai fazer? Vai autuar, encaminhar a autuação para a autoridade. Mas vai reter o veículo, vai aplicar a retenção do veículo até que você arranje o óculos, traga o óculos, peça alguém para trazer ou arranje alguém habilitado para sair dele dirigindo, porque você não pode persistir no erro. Essa é a medida administrativa. É a ação tomada no momento da abordagem pelo próprio agente de trânsito. É muito comum em prova cair questões pedindo para você distinguir penalidade e medidas administrativas. Existe um macete sensacional para você não misturar essas duas punições. Tá aqui, ó. Tudo que começar com as letras R ou T são o quê? Medidas administrativas. O que não começar com R nem T são penalidades. Confiram aí, por favor. E agora nós vamos falar aqui sobre a primeira penalidade e a advertência por escrito.
É uma penalidade que, na verdade, entra mais como uma colher de chá, né? Uma passada de pano quente, do que uma penalidade propriamente. Porque numa advertência por escrito, o cara não vai pagar valor nenhum, não vai ter nenhuma pontuação registrada em seu prontuário. Aí é teta, né? Pois é, mas existe essa penalidade, a advertência por escrito é uma penalidade, ela consta lá no sistema que você já foi advertido por escrito, então a gente precisa conhecer. E também não pode confundir essa penalidade aqui, a advertência por escrito, com a advertência verbal. Inclusive, a advertência verbal ela nem existe e nem deveria existir. Porque se um policial, um agente de trânsito viu você cometendo uma infração, ele não pode simplesmente te advertir verbalmente e não te autuar. Se ele fizer isso, ele está indo contra os preceitos legais. Ele é obrigado a te autuar se ele flagrar o cometimento de uma infração. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece na prática e muitas vezes acaba ficando na conversa ali. Mas essa advertência verbal, ela não existe legalmente, então esquece isso. Aqui nós estamos falando de advertência por escrito. É algo que fica registrado no sistema. E não é o policial que vai decidir isso, nem a autoridade de trânsito que vai decidir isso. A gente vai ver aqui na tela agora como é que funciona. Então, cometeu uma infração, o policial lá ele vai lavrar o auto de infração e vai mandar para a autoridade. Só que aí a autoridade, ela vai analisar lá o seu prontuário. Primeiro vai analisar o auto de infração, né? Vai ver que a infração cometida é de natureza leve ou então de natureza média. Ah, tudo bem, a infração é leve. Ah, ou então a infração é média. Beleza, pode aplicar advertência por escrito nesses casos aqui. Se fosse uma infração grave ou gravíssima, aí não teria como. Teria que aplicar a multa mesmo. E a outra coisa que a autoridade vai observar é se você não tem nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então essas são as duas condições para que a advertência por escrito seja aplicada ao invés da multa. Porque você cometeu uma infração de trânsito leve, o agente de trânsito autuou, mandou essa autuação lá para a autoridade e a autoridade viu, é leve, não vou poder aplicar a multa porque é uma infração leve e eu puxei no prontuário dele aqui, está limpinho, não tem mais nada. Pois é, e não vai poder aplicar a multa mesmo. A autoridade de trânsito vai ter que aplicar a advertência por escrito. Isso é uma mega colher de chá. O agente de trânsito autuou, mandou essa autuação lá para a autoridade e a autoridade viu, é leve, não vou poder aplicar a multa porque é uma infração leve e eu puxei no prontuário dele aqui, está limpinho, não tem mais nada. Pois é, e não vai poder aplicar a multa mesmo. A autoridade de trânsito vai ter que aplicar a advertência por escrito. Isso é uma mega colher de chá, né? Claro, o cara cometeu a infração e não será punido por isso, apesar de que a advertência por escrito consta como punição. Eu falei infração leve, mas vocês estão vendo aqui que na infração média também. Tá? Então, chegou lá a infração, é leve ou média, antes de aplicar a multa ou a advertência, a autoridade de trânsito vai ver lá no seu prontuário. O prontuário limpinho, não tem nada. Vai ter que aplicar a advertência, não vai poder aplicar a multa. Agora, se tiver qualquer infração lá, meu amigo, inclusive a advertência, tá? Já tem uma advertência por escrito aqui. Aí vai ser aplicada a multa mesmo. E agora vamos falar da multa, tão conhecida por todos aí. Elas são classificadas conforme a natureza da infração. Vejam, leve, média, grave e gravíssima. Para cada natureza, existe uma pontuação correspondente que será registrada no prontuário do condutor. Cometeu uma infração leve, vai registrar 3 pontos no prontuário do infrator. Cometeu infração média, 4 pontos. E assim sucessivamente, 5 e 7. Aqui estão os valores das multas, mas não há necessidade de decorar valor de multa. Isso não pergunta em prova. Até recentemente, as multas estavam com seus valores congelados, porque elas tinham como referência a UFIR, que foi extinta em 2000, 2001. Mas agora, a partir de novembro de 2016, as multas voltaram a ser corrigidas anualmente com base no IPCA, que é um outro índice econômico. Outra novidade é que as multas não eram acrescidas de juros quando passavam do vencimento. Agora não, elas sofrerão reajustes conforme taxa Selic mais 1% ao mês. Se você pagar a multa até a data do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor, ou seja, vai ter 20% de desconto. E agora surgiu também uma outra possibilidade, onde você poderá pagar a multa por 60% do valor, ou seja, com um desconto de 40%. Quando é que é possível você pagar uma multa com 40% de desconto? Quando você
baixar e instalar o aplicativo chamado SNS, Sistema de Notificação Eletrônica. Com isso, a autoridade de trânsito, o órgão de trânsito, não tem mais a obrigação de te notificar via correios. Ou seja, aquele lance dos 30 dias, se a notificação não chegar, que pode ser arquivado, não vai acontecer mais. Via aplicativo, você fica sabendo na hora. E ainda depende de uma segunda condição, que é você abrir mão do recurso. Você vai selecionar ali no aplicativo, você está abrindo mão do recurso. Sendo assim, você vai receber a multa para poder pagar com os 40% de desconto, ou seja, vai pagar 60% do valor na multa. 5% dos valores arrecadados com as multas de trânsito são repassados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, o FUNSET. É válido lembrar que todo o valor arrecadado com multas de trânsito tem que ser destinado ao trânsito. Porém, 5% especificamente vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, para fazer campanhas educativas e ver se diminui o número de acidentes, porque está demais, né? E as multas ainda podem sofrer o chamado fator agravante em seu valor. O que é isso? Ele multiplica o valor das multas por vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 ou vezes 60. Pois é, vocês estão vendo aí os valores das multas. Está vendo a multa gravíssima aí, R$ 293,47? Ela pode ser multiplicada conforme esses fatores multiplicadores que nós vimos aí. Em que situações? Vamos ver agora na próxima tela. Nessa tela a gente tem as multas com fator agravante, vezes 2, 3 e 5. Eu não vou ler todas elas não, porque isso vai demandar muito tempo, mas você vai acessar lá o www.autoescolaonline.net e vai baixar o resumo dessa matéria e lá estão relacionadas todas as infrações com todos os fatores agravantes. Volta comigo na tela. Nós temos aqui então as vezes 2, 3 e 5 e na próxima tela aquelas multiplicadas por 10, 20 e 60. Lembrando ainda, gente, que aquelas que estiverem marcadas com asteriscozinho podem ser aplicadas em dobro caso aconteça a reincidência no prazo de 12 meses. E por fim, eu quero finalizar essa aula dizendo que essa multiplicação, esse fator agravante, só incide sobre o valor. A pontuação, não. Ok? Até a próxima aula. Aqui na tela agora para você, falando sobre a suspensão do direito de dirigir. Trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por prazo determinado, o seu direito de dirigir. Isso poderá ocorrer quando? A primeira coisa, a gente não pode confundir suspensão do direito de dirigir com cassação da habilitação. Quando houver a cassação da habilitação, você perde mesmo essa habilitação de forma que não vai ser devolvida. Para você ter uma nova habilitação, você tem que esperar um prazo lá e depois entrar na autoescola, tirar a carteira de novo. Aqui não. Aqui você continua habilitado, só que a sua habilitação vai ser recolhida e você vai tomar uma suspensão de um prazo aí, que são os prazos que a gente vai ver aqui agora. Você vai ficar tanto tempo sem poder dirigir. Nesse período, você ainda vai ter que fazer um curso de reciclagem lá na autoescola, tudo bacaninha. Mas enfim, suspensão, você não perde a habilitação, apenas suspende por um prazo determinado. Aí, quanto à cassação, aí perde mesmo. Mas vamos ver aqui, ela poderá ocorrer quando? Em 2 casos. São 2 casos em que a suspensão pode acontecer. Existe a suspensão por acúmulo de pontos, tá? E hoje, do jeito que a legislação está, esses pontos podem ser 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tiver no prontuário. Isso a gente vai ver no slide seguinte. Aguenta aí um pouquinho. Então você já sabe, hoje, se você atingir 20 pontos, já pode ter o direito de dirigir suspenso. Depende da quantidade de infrações gravíssimas que tem lá. Ou até 40, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E pode também acontecer a suspensão por infrações que a gente chama de infrações mandatórias, né? Isso é um termo bem popularizado, essas infrações mandatórias. Mas o que é essa infração mandatória? É aquela infração que somente ela já leva à suspensão do direito de dirigir. Quer ver um exemplo? É dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%. A velocidade lá era 100 e ele foi flagrado conduzindo ali a 180 km por hora. Ele excedeu a máxima em mais de 50%. Isso é uma gravíssima vezes 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Então, viram? É uma única infração, não depende de pontuação, não. Uma única infração já leva à suspensão. O código tem várias, se eu não me engano, são 19 ou 20 infrações que levam à suspensão direta. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer cada uma dessas infrações. Então, aqui na tela, ó.
Se a suspensão acontecer por acúmulo de pontos no prontuário, os prazos da suspensão são entre 6 e 12 meses. O mínimo que você vai tomar é 6 meses, o máximo 12 meses. Agora, se for reincidência, meu amigo, já é a segunda vez que acontece com você a suspensão por acúmulo de pontos. E essa reincidência é sempre no prazo de 12 meses, tá? Olha que motorista indisciplinado desse, hein? Ele acumulou pontos, teve o direito de dirigir suspensa pela primeira vez, que foi de 6 meses a 12 meses. Cumpriu, dali algum tempo, pouco tempo, um mês, 2 depois, teve uma nova suspensão por acúmulo de pontos. Aí ele vai levar de no mínimo 8 e no máximo 24 meses. Viram aí que os prazos mudam? Primeira vez, a suspensão por acúmulo de pontos, 6 a 12 meses. Quando houver a reincidência, 8 a 24 meses. Aí quando a suspensão for por infração direta, Ronaldo, aí o mínimo é 2 e o máximo 8 meses. Com exceção desses artigos aqui, ó, 165, que é o dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, 165A, que é recusar-se a passar pelo teste do etilômetro, e o artigo 253A, que é utilizar o veículo para obstruir deliberadamente o trânsito. Qualquer uma dessas três vai dar 12 meses. Aí não segue aqui o padrãozinho de 8 a 12, não. Só aqui comigo na tela, só para você entender. Ó. Lembra que eu falei que são 19 ou 20? Acho que são 20. 20 infrações que dão direito de dirigir suspenso direto, são as infrações mandatórias, por exemplo, 20. Todas elas, qualquer uma delas que você cometer, você vai pegar aí de 2 a 8 meses de suspensão. Agora, se for uma dessas três bacaninhas aqui, ó, que é o dirigir embriagado, recusar-se ao teste de etilômetro ou obstruir a via deliberadamente, aí vai dar 12 meses direto. Não entra nesse lance do 2 a 8 meses, não. E aqui também tem o lance da reincidência, Ronaldo? Tem. Se houver a reincidência aqui da suspensão por infração direta, o prazo mínimo vai ser 8 e o máximo 18 meses. Uma última informação aqui nesse slide é que existe também a suspensão judicial. Olha, quem aplica essa suspensão aqui é o órgão de trânsito, é uma suspensão administrativa, tá? Agora o juiz, ele pode também estabelecer uma suspensão para esse condutor, ou então proibir ele de obter uma habilitação. Vamos supor que ele não tem habilitação para ser suspensa, mas aí o juiz resolve então proibir ele de obter uma habilitação. Ó, pode aplicar a suspensão ou a proibição de se obter uma habilitação. Qual que é o prazo dessa suspensão judicial? 2 meses a 5 anos. Totalmente diferente desses prazos que a gente viu aqui. Inclusive bem mais severo, né? Pode chegar a 5 anos aí a suspensão judicial. E agora aqui nessa tela a gente vai ver o lance daqueles pontos, né? Se vão ser 20, 30 ou 40 pontos, o acúmulo que vai levar à suspensão. Isso aqui é só uma animaçãozinha que eu coloquei, tá? Para tentar representar aqui o acúmulo de pontos. Olha, foi somando pontos, somando. Mas enfim, a suspensão por pontos, ela ocorrerá quando o condutor atingir 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Então já está aí, já sabem. Se você não cometer nenhuma infração gravíssima, a suspensão do seu direito de dirigir por acúmulo de pontos só acontecerá quando você atingir os 40 pontos. Não é passar dos 40, não, é atingir. Chegou em 40, já suspende. Ou então pode ser 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima. Puxou lá a informação do seu prontuário, viu que tem uma infração gravíssima. Então, até 29 não é suspenso. Chegou em 30 com uma gravíssima, já suspende, tá? Agora, se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas no prontuário, com 20 pontos já suspende. E presta atenção nessa informação aqui, ó. Condutores que exercem atividade remunerada é o EAR. É o profissional, né? Lembram o condutor profissional? Ó, EAR. A pontuação para suspender o direito de dirigir dele será sempre 40 pontos, independentemente de quantas infrações ele tenha no prontuário. Conseguiu entender isso aí? Se na habilitação do condutor tiver lá no campo de observações, tiver as letrinhas EAR, significa que esse condutor usa da sua habilitação para ganhar o seu sustento. É o exerce atividade remunerada. Esse que exerce atividade remunerada, ele sempre, o Detran sempre vai considerar, o órgão de trânsito sempre vai considerar aí
40 pontos para ele, independentemente de quantas infrações gravíssimas ele tem. E aí ainda tem uma outra colher de chá. Quem exerce atividade remunerada tem a possibilidade de fazer um curso preventivo de reciclagem. Como é que funciona isso? Ele vai acumulando pontos, né, e quando ele chega ali a 30 pontos, ele já pode procurar uma autoescola e fazer um curso preventivo. Em vez de esperar chegar nos 40 para ter o direito de dirigir suspenso, ele não quis correr esse risco não. Ele correu lá na autoescola e falou assim, tem 30 pontos aqui no meu prontuário. Então, antes de chegar nos 40, eu quero fazer um curso preventivo de reciclagem. Ele passa por um cursinho teórico ali na autoescola, um curso de 30 horas aulas, e isso limpa a pontuação no prontuário dele. Viu? Limpa. Aí ele volta do zero de novo. Aí ele começa. Aí tem que chegar nos 40 para poder ter o direito de suspenso. Beleza, aqui na tela está, vocês precisam decorar isso aqui, tá? 40, 30 e 20, a depender da quantidade de infrações gravíssimas, e lembrar que o EAR só quando chegar nos 40 pontos mesmo. E ainda tem o curso preventivo de reciclagem para poder aliviar a barra desse camarada aí. E aqui nós temos todas as infrações que levam à suspensão do direito de dirigir direto, sem que haja necessidade de acumular 20 pontos. Qualquer uma dessas infrações já dá a suspensão direta. Mais uma vez eu falo para vocês que não vou ler, porque simplesmente vai demandar tempo, mas acessa lá, autoescolaonline.net, está aqui em cima o endereço, e baixa o resumo dessa matéria com a lista das infrações que levam à suspensão do direito de dirigir direto. Olha o nosso amiguinho da dica aí, ó. Não existe uma única infração que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Entenderam a dica? Todas as infrações que levam à suspensão do direito de dirigir, infrações diretas que não dependem de acumular 20 pontos, são gravíssimas, ok? E vamos agora falar da cassação da PPD ou a CC provisória, que é a sua habilitação provisória. A sua habilitação provisória ela será cassada quando você cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Amiguinhos, durante o prazo da sua habilitação provisória, você está sob observação. Você só vai conseguir trocar a sua habilitação provisória na definitiva se você ficar 1 ano sem cometer nenhuma infração grave nem gravíssima. Qualquer uma infração grave ou gravíssima, perdeu a sua habilitação. Tem que começar tudo de novo. Infrações médias, 1 apenas, não vai perder. Mas se houver a reincidência, 2, 3, 4, aí perde também. Porém, infrações leves não são computadas para fins de cassação da PPD. Por exemplo, se você cometer uma leve e uma média, não perde. Se você cometer 3 leves e uma média, também não perde, porque as leves não contam, ok? Se por acaso você não conseguir pegar a sua habilitação definitiva, você precisa fazer todo o processo novamente, podendo reabilitar-se a qualquer tempo. Não há necessidade de esperar prazo nenhum. E a cassação da CNH? Tem muita gente que pensa, nossa, troquei minha provisória na definitiva, agora não perco ela mais. Perde sim, e é o que nós vamos ver agora. A CNH, a carteira definitiva, ela pode ser cassada nesses casos. Veja, dirigir estando com direito de dirigir suspenso. É aquele condutor que já teve a punição da suspensão do direito de dirigir, está com sua habilitação recolhida, não pode dirigir durante tal prazo ali, de 6 meses a 12 meses, né, conforme nós vimos, e foi pego dirigindo. Esse vai ter sua habilitação cassada. Quando condenado judicialmente por um delito ou crime de trânsito, ou quando ele reincidir as seguintes infrações: dirigir com habilitação de categoria diferente a que o veículo exige, entregar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada, dirigir sob influência de álcool ou substância entorpecente, disputar corrida, promover competição esportiva na via sem autorização, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Lembrando que qualquer uma dessas infrações que eu acabei de ler, só acontece a cassação da CNH se houver a reincidência, ou seja, mais de uma vez no período de 1 ano. E neste caso, a reabilitação, ou seja, para tirar outra habilitação, não acontece imediatamente não, tem que aguardar 2 anos. E aqui na tela pra gente, falando sobre o curso de reciclagem, que também é uma penalidade aplicada aí. O condutor será submetido a curso de reciclagem quando, hein? Isso pode cair na sua prova, do jeitinho que tá aqui, ó. Quando? Vamos ver. Quando ele tiver o direito de dirigir suspenso, a gente já sabe bem o que é a suspensão do direito de dirigir, né? Recolhe a habilitação e suspende.
seja pelo acúmulo de pontos, 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas, seja pelo cometimento de uma infração mandatória, aquela que por si só já acarreta a suspensão do direito de dirigir, como é o caso do dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, ou embriagado. Esse camarada vai precisar de passar por um curso de reciclagem lá na autoescola. É um cursinho de 30 horas aulas, onde o instrutor ele vai tentar reeducar esse condutor num curso teórico. Ele também é obrigado a fazer curso de reciclagem quando ele envolver-se em acidente grave, do qual, obviamente, tenha contribuído diretamente para a ocorrência do acidente. Se ele foi vítima ali, né, alguém colidiu com o veículo dele, a culpa não era dele, claro que esse aí não vai ser obrigado a fazer curso de reciclagem. Quando ele for condenado por um crime de trânsito, delito é um crime, ou também quando ele colocar em risco a segurança do trânsito. Em qualquer uma dessas 4 situações, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. Decorem isso, tá? Porque isso aqui pergunta em prova. O condutor será submetido a curso de reciclagem? Quando? Nesses 4 casos aqui. E aqui diz que o condutor que exerce atividade remunerada, o EAR, habilitado em qualquer categoria, seja A, B, C, D ou E, pode ser um motoboy, pode ser um taxista, qualquer um deles. Ele poderá fazer curso preventivo de reciclagem, e nós já falamos sobre esse curso preventivo de reciclagem lá na hora que a gente está falando de suspensão do direito de dirigir, não é mesmo? Sempre que ele atingir 30 pontos. Se ele chega a 40, ele já tem o direito de dirigir suspenso, aí ele não pode mais fazer o curso de reciclagem. Mas dos 30 aos 39, ele ainda não terá o direito de dirigir suspenso, e com qualquer um desses pontos, seja 30, 31, 32, 33, até 39, se ele tiver de 30 a 39 pontos, ele pode fazer esse curso preventivo de reciclagem. Para quê? Para zerar a pontuação dele. Não vou entrar em maiores detalhes, porque a gente já viu isso aí em aula anterior. E agora falando de uma medida administrativa que é a retenção do veículo. A retenção do veículo é manter o veículo no local até que o problema encontrado ali seja regularizado. Lembrando que o agente de trânsito pode não adotar essa medida quando a carga for perigosa ou perecível, ou quando se tratar de veículo de transporte coletivo de passageiros. Tem também a remoção do veículo. Ela é diferente da retenção. Por quê? Porque na retenção o veículo fica parado lá no local até que o problema seja regularizado. A remoção não. O veículo é guinchado, ele é retirado de onde está e é levado para o pátio. A remoção acontecerá quando? Quando o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação de trânsito, quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível, ou então quando a irregularidade não puder ser sanada no local. Basicamente são essas 3 situações que levam à remoção, levam o agente de trânsito chamar o guincho e retirar o seu veículo dele e levar para o pátio. Quando? Quando ele estiver estacionado em um lugar que não pode. Por exemplo, ele está em frente ao rebaixamento de calçada, frente à garagem. Aí o agente chegou ali, viu que o veículo está irregular e autuou. Mas o agente vai embora, vai deixar o veículo estacionado ali na frente da garagem da pessoa? Não pode. Ele chama o guincho e manda levar. É claro que se o condutor estiver no local, ele mesmo retira o veículo, não cabendo então a remoção. Uma outra situação que vai levar à remoção é quando o veículo foi retido e o condutor não conseguiu sanar a irregularidade. O agente, infelizmente, não pode permitir que esse veículo continue circulando de forma irregular. E fiquem de olho na observação aqui, ó. Não se aplica a remoção para veículo estacionado na contramão. Eu acabei de falar que se o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação, ele será removido. Mas na contramão, por incrível que pareça, a legislação não prevê a remoção. Como é que funciona a remoção do veículo? Ele é recolhido a depósito, fica lá sob a custódia da autoridade que mandou apreender. Gera ônus para o proprietário, ou seja, custos. O proprietário vai ter que pagar o guincho, a diária desse veículo e tudo mais. E agora aquele item que requer maior atenção dos proprietários de veículos. Um veículo removido que não foi procurado pelo seu proprietário, em 60 dias, pode ser leiloado. Atenção, alunos, doutor dicas aí. Não existe mais apreensão do veículo. Tem gente fazendo a festa, dizendo assim, nossa, agora o veículo não pode mais ser apreendido. Gente, não muda nada. Na prática, não muda nada. Só na teoria. Portanto, se na sua prova cair qualquer questão dizendo sobre o fato do veículo ser apreendido, você já sabe que está errado, porque não existe mais essa punição. Mas, em contrapartida, ele será removido, o que no final das contas dá na mesma. Uma outra medida administrativa é o recolhimento da habilitação. Quando é que a habilitação pode ser recolhida? Está aí, ó. Quando ela estiver vencida há mais de 30 dias. Percebam
que a habilitação vencida até 30 dias nem infração é, tá? Então tome cuidado. Pode dirigir com habilitação vencida? Pode, por até 30 dias. Só é infração quando passa de 30 dias. 31 dias é infração, aí você vai ser autuado e a habilitação vai ser recolhida. Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento, habilitação falsa, né? Ocorrer algumas infrações com fator agravante, onde o Código de Trânsito prevê o recolhimento da habilitação. Em situações onde ocorrer também a suspensão do direito de dirigir, claro que há exceções, e outros casos previstos pelo Código de Trânsito brasileiro. Da mesma forma, a documentação do veículo também pode ser recolhida. Quando? Quando o prazo do licenciamento estiver vencido. Licenciamento, gente, vale por 1 ano, por isso que ele chama licenciamento anual. Se está vencido, acontece a autuação, o veículo é removido para o pátio e o licenciamento vencido é recolhido. Quando houver suspeita que esse documento é falso, quando a irregularidade, ou seja, o problema encontrado ali no ato da abordagem não puder ser solucionado, quando o veículo for alienado, ou seja, foi dado como garantia de uma dívida e não for transferida a propriedade no prazo estabelecido, que é 30 dias, e outros casos previstos pelo Código de Trânsito brasileiro. Mais uma medida administrativa aqui para nós, agora o recolhimento de animais. Os animais serão recolhidos sempre que estiverem soltos na via pública, prejudicando o trânsito ou colocando em risco. A restituição do animal só ocorrerá mediante pagamento das despesas de recolhimento e estado desse animal. Os animais não reclamados pelos seus proprietários dentro de 60 dias, do mesmo modo que os veículos, serão leiloados. E agora o transbordo do excesso de carga. Vejam bem, existe o excesso na carga e a medida administrativa é transbordar, tirar esse excesso da carga, que é passar o excesso para outro veículo ou deixar num depósito. O veículo não pode prosseguir com carga em excesso. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo continue viagem e, não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido a depósito. Ufa! Um monte de penalidades e medidas administrativas passadas nessa aula. Espero que você tenha anotado ou baixado o resumo no nosso site autoescolaonline.net. Aguardo você na próxima aula. Bora então passar o rodo nessa parte de infrações e penalidades e acabar logo com isso, ok? Vem comigo! Vamos então falar sobre a última medida administrativa aqui no nosso curso, que é a realização de teste de alcoolemia. Consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas. Poderá ocorrer nas seguintes formas: exame de sangue, outros exames realizados por laboratórios especializados, perícia, que é o teste de ar alveolar, feito pelo etilômetro ou vulgo bafômetro, e verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Quando a gente fala aqui de verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, é quando o agente de trânsito que está ali fiscalizando não dispõe do etilômetro, o vulgo bafômetro, mas percebe ali sinais de embriaguez. Fala arrastada, andar cambaleante. A pessoa, ela apresenta sinais. E como é que ele vai provar isso? Aí na tarja amarela destaca pra gente. E agora, gente, falando dos crimes de trânsito, os tipos de crimes e as penas aplicadas. Causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Pena aqui na frente, ó, 5 a 10 anos, reclusão. Causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. A reclusão é de 3 a 6 anos. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, 2 a 4 anos, detenção. Peraí, Ronaldo, qual que é a diferença disso aqui? Homicídio culposo para morte. Bom, o culposo foi praticado não intencionalmente. Aqui em cima também, a gente entende que não foi intencional, mas foi em pura irresponsabilidade do condutor, olha, disputando corrida, batendo um racha, aí atropelou alguém e matou. Apesar de não ser intencional, que não chega a ser considerado pela justiça como um dolo, mas pode ser considerado aqui como um dolo eventual, causando aí morte resultante da inconsequência aí praticada que foi pela corrida. Então, 5 a 10 anos de reclusão, que pode ser cumprida em regime fechado, enquanto a detenção vai ser somente em regime aberto ou semiaberto. Então aqui o homicídio culposo
Dirigir sob influência de álcool, vejo que embriaguez aqui dá de 6 meses a 3 anos de detenção. Participar de corrida, disputa ou competição não autorizada, vejo que aqui não resultou em dano à pessoa física, mas participou, 6 meses a 3 anos. Praticar lesão corporal culposa, que é aquele não intencional. E aqui crimes de menor poder ofensivo, todos eles vão dar de 6 meses a 1 ano. Então vou dar uma sugestão para vocês, decorem esses aqui e o que sobrar vai ser 6 meses a 1 ano. Assim você não precisa decorar todos os crimes, decorando só os 6 da página anterior, já matou tudo, porque o que sobrar é 6 meses a 1 ano. Então já vou até passar, vamos adiante. Falando aqui agora da embriaguez ao volante, nesse caso específico a gente está falando da infração, porque existe também a embriaguez crime, tá? Dirigir sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência é infração. Quais os índices? Vejam, se for por análise de sangue, qualquer concentração de álcool já caracteriza infração. Agora, se for pelo etilômetro, através do ar alveolar, aquele que vem dos alvéolos pulmonares, aí é 0,05 miligramas ou mais de álcool. As penas: multa gravíssima vezes 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, as medidas administrativas: retém o veículo e recolhe a habilitação. Presta atenção porque é uma infração muito grave e muita gente pensa assim, o veículo vai ser apreendido. Percebam que nem existe mais apreensão. Ele poderia ser removido, até pode ser removido, caso o condutor não arranje alguém são e habilitado para retirar o veículo. Mas no primeiro momento, o veículo só é retido, apesar da gravidade aí da infração praticada. Em caso de reincidência, ou seja, é a segunda vez que acontece no período de 1 ano, a multa pode ser aplicada em dobro. Pode não, ela será aplicada em dobro. E se o condutor se recusar ao teste do etilômetro, ele vai estar sujeito ao que está estabelecido no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que na verdade vai dar essas mesmas punições aqui. Então agora não tem escapula mais não, tá? E aqui a gente está falando de embriaguez, crime. Na tela anterior a gente falou de embriaguez, infração. Aqui nós estamos falando de embriaguez, crime. Cuidado para não confundir isso, são outros índices totalmente diferentes. Vamos à tela. O crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Exame de sangue, percebam, quando a análise for por sangue, 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Se foi teste do etilômetro, aí vai ser 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Pode também ser feito por exames laboratoriais e também sinais de alteração da capacidade psicomotora. Como nós já vimos lá na parte de crimes, esse é um crime que dá de 6 meses a 3 anos de detenção. Quando a gente fala de embriaguez ao volante, a pessoa normalmente fica meio perdida. Então eu montei essa tela aqui com esse esqueminha que vai facilitar demais. Quer ver? Acompanhe comigo. Existe infração e existe crime. Existe o exame do etilômetro, que é por litro de ar, a pessoa vai soprar, e existe o exame de sangue. Então vamos ver. Para ser infração pelo exame do etilômetro, 0,05 miligramas já é infração. Para ser infração pelo exame de sangue, 0,01 decigramas já é infração. Ar, 0,05. Sangue, 0,1. E crime? Se foi pelo etilômetro, 0,34. Se foi pelo exame de sangue, 6 decigramas. Debrucem sobre essa tela e procurem entender, fazer um mapa mental aí com esse esqueminha que eu fiz para você não confundir mais embriaguez infração com embriaguez crime. E também não confundir quando foi constatado pelo etilômetro ou pelo exame de sangue. São índices totalmente diferentes, ok? Fechamos aqui essa parte de infrações e penalidades. Ótima matéria, não é? Teve dificuldade? Já baixou o resumo lá no site autoescolaonline.net? Então vai lá, baixa o resumo, que lá tem todos esses esquemas, tudo organizadinho, fácil para você entender. Um abraço, até a próxima aula.